Eu quero começar agradecendo e dizendo da minha alegria de estar aqui com vocês, com a Heloísa, com a Deise e com vocês para essa nossa conversa, que é uma conversa muito necessária, uma conversa muito importante para todos nós. E não dá para começar depois de a gente ter o que está acontecendo na sociedade brasileira, não dá para começar nenhum debate, sem lembrar que nós, mais uma vez, temos sofrido muitos ataques, de modo particular, ataques esses que vêm com a mão muito pesada, muito forte, sobre a juventude, e de modo particular sobre a juventude empobrecida, sobre a juventude negra, sobre a juventude das comunidades de periferia, das favelas, etc. Ontem, não sei se todo mundo, mas nós acompanhamos, né, pelos meios de comunicação, acompanhamos que a comissão especial que discute a lei de redução da maioridade penal aprovou ontem, assim, com uma votação esmagadora, a apreciação de que, de fato, a legislação brasileira tem que alterar a Constituição, fazer um projeto de emenda, tem que aprovar o projeto de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal de 18 para 16 anos. Então, ontem, um primeiro passo foi dado, um passo que, no meu entendimento, e sempre muito aberto a discutir com quem pensa diferente, no meu entendimento, é um retrocesso, uma covardia com a sociedade brasileira, é nos colocar junto com países que estão na rota do atraso, todos os países que caminham de maneira a desenvolver suas políticas e as garantias das liberdades e as garantias dos direitos humanos, eles têm partido para a confirmação dos 18 anos ou então para a ampliação desse tempo de vida, de penalização para a juventude. Eu tenho para mim, e nossa conversa aqui é exatamente sobre o que me foi pedido para a gente conversar sobre a violência que a campanha da Fraternidade no ano passado trouxe, que é a questão do tráfico humano nas suas diversas vertentes. Mas eu tenho para mim que não dá para a gente não conversar sobre isso, não dá para a gente não falar sobre isso. Há uma visão muito errada da sociedade brasileira, aliás, de pessoas, de muita gente, ao dizer que a juventude não paga pelos seus equívocos, pelos seus erros, pelas suas ações infracionais. E isso não é verdade, paga e paga alto. Quem achar que não paga é porque não conhece o Degasse. Quem achar que não paga é porque não conhece o que diz o Estatuto da Criança e Adolescente. Esse marco da legislação brasileira, que é um marco muito avançado e que nós não podemos desprezar. Então hoje, o que a gente tem, essa ideia, da redução da maioridade penal, eu tenho dito, o que a gente precisa fazer, na verdade, é reforçar a maioridade educacional e aumentar a maioridade educacional. Nós vivemos aqui, por exemplo, na região do Alto da Boa Vista, a Deise me falava, eu sou membro na Câmara, sou vice-presidente da Comissão de Educação e Cultura da Câmara. A Deise me dizia, como a gente cuida, pelo fato de estar no município, cuida e discute muito, é claro que tem que discutir tudo, mas a gente discute mais porque é nossa função discutir a educação, desde a educação infantil até o final do ensino fundamental, portanto, da educação infantil até o 9º ano, a gente acaba se descuidando de algumas coisas. A Deise me dava ali uma informação, e essa informação eu não tinha daqui do Alto da Boa Vista, eu tenho de diversos lugares da cidade. Aqui no Alto da Boa Vista, pelo que a Deise me disse, não há escola de ensino médio. Não há escola pública de ensino médio. Então isso é uma afronta à juventude. Então quem não quer construir escolas, de fato quer construir prisões. Quem não quer trabalhar o processo de educação, tem que tratar o processo de criminalização. Então quando a gente tem o estado do Rio de Janeiro, que nós temos na rede estadual, isso aí a gente acompanha, na rede estadual, o fechamento de escolas
fechamento sucessivo de escolas. Então, o que a gente está querendo com isso? A gente está querendo apostar não naquilo que transforma a sociedade, não na educação, mas apostar de fato na criminalização e na penalidade. Dá a impressão que a gente tem que ter uma sociedade, que é uma sociedade que ela é revoltada com a sua juventude, que ela quer conter a sua juventude, como se a juventude tivesse a maturidade para estar, por exemplo, cumprindo uma pena num presídio com os adultos. Então hoje existem as medidas socioeducativas que vai desde uma penalização simples, como o cerceamento da liberdade, né, que são os processos de internação, como a liberdade assistida. Então, o Estatuto da Criança e Adolescente, ele traz isso com muita clareza para nós. Então, eu queria começar a minha fala lembrando isso, viu, Deise? E lembrando isso, porque ontem, né, para nós, chutei um negócio aqui, ontem para nós foi uma perda, né? Ontem para nós foi muito ruim. E assim, não adianta, porque quem vota são os 513. Não adianta eu convencer você, porque você não vai votar. Mas adianta a gente bater esse papo, porque esse núcleo de jovens aqui do Alto da Boa Vista, ele pode, por exemplo, fazer uma carta aberta aos deputados federais do Rio de Janeiro, como uma iniciativa. Carta aberta aos deputados do Rio de Janeiro, aos 46, e aos 3 senadores. Dizer para eles, olha, senador fulano de tal, fulano de tal e fulano de tal, deputados fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, nós, jovens do Alto da Boa Vista, reunidos, que somos para discutir as questões da política pública para a juventude, nós queríamos contar com o voto contrário à redução da maioridade penal, porque nós achamos isso, e faz os considerandos. Né? Discutir esse tema é muito importante. Discutir esse tema, porque a gente, se não tem o voto, a gente vota mas eu ainda não tenho 16 anos, eu ainda não voto. Mas sua família vota. Mas você participa do processo democrático de escolha dos parlamentares. Então nós precisamos ter isso. E aí tem o pessoal do Vidigal. Como é que o pessoal do Vidigal vê? Né? Então a gente podia, quando a gente conversa, pessoal de São Gonçalo, quando a gente começa a conversar sobre isso, é para a gente dizer assim, olha, nós estamos conversando porque a gente sabe que alguma coisa a gente pode fazer. Então, feita essa pequena introdução, eu também quero me apresentar para vocês assim rapidamente. Meu nome é Raymond, né? Eu sou vereador aqui do Rio de Janeiro, estou no meu 2º mandato de vereador, sou professor licenciado de uma escola que tem ali na Gávea e, portanto, estou de licença na escola para exercer o meu mandato parlamentar, meu mandato de vereador. E lá na Câmara nós temos, o nosso mandato ele tem alguns recortes. Né? Por ser professor, eu me mantenho na Comissão de Educação, e por me manter na Comissão de Educação, eu tenho discutido de modo particular a questão orçamentária do município. Só para dar um exemplo a vocês, anteontem foi votado a Lei de Diretrizes Orçamentárias. Aliás, fazendo um parêntese, eu falei com a Deise, ali no Luiz de Vasconcelos tem um grupo de jovens que trabalha o monitoramento de política pública para a juventude, que o foco deles é discutir o orçamento. Aí eu estou apresentando essa juventude para a Deise para fazer uma interlocução com vocês no complexo do Luiz de Vasconcelos. Garotada muito gente boa que discute orçamento. Nós, nas nossas investidas e fiscalizações lá na Câmara, nós descobrimos, por exemplo, que há mais ou menos uns 12 anos a Prefeitura burla a legislação federal. Lá na Constituição da República, no artigo 212, diz assim: as cidades brasileiras têm que investir no mínimo 25% dos seus recursos próprios em educação. Então a sua escola precisa ser climatizada, o seu professor precisa ser bem remunerado, o seu professor ou professora precisa ter um terço para fazer o planejamento, um terço do seu tempo de carga horária para fazer o planejamento. O seu professor precisa ter condições, sua professora, de fazer uma pós-graduação, de se qualificar. A sua escola tem que ter um laboratório. Por que no Santa Marcelina tem laboratório e na escola pública não tem?
Qual a diferença entre os meninos que estudam no Santa Marcelina e dos meninos que estudam na escola pública? Não é verdade? Por quê? Então, por que nós temos que ter escolas bem estruturadas para uns e escolas mal estruturadas para outros? Então, a gente tem feito essa denúncia. E esses dias agora, quem acompanha pelos jornais, viu o embate nosso lá na Câmara em relação a essa história dos 25%. Então, além da educação, eu trabalho com outros temas que tem muito a ver com essa questão da defesa dos direitos e contrário à violação de pessoas na cidade do Rio de Janeiro. Então, nós temos lá na Câmara, nosso mandato, uma comissão especial que discute a política pública para a população em situação de rua. É um tema muito árido, muito difícil, muito duro. A política não é fácil fazê-la. No Rio, sabe quantas pessoas tem morando nas ruas do Rio? Alguém chuta aí? Não, mais ou menos? Quantas pessoas tem morando nas ruas do Rio que você acha? Morando nas ruas, assim, dormindo, sem casa, dormindo na rua. Hã? Quanto? O garoto meteu 8 mil, olha só. 8 mil. Nós temos, na verdade, no Rio de Janeiro, 8 mil pessoas em situação de rua. Abrigadas tem em torno de... Que chute, hein? Depois pede os números dele para jogar na Mega Sena, né? Nós temos abrigadas em torno de 1.800, mais ou menos, e temos em torno de 6 mil e pouquinho, dormindo nas ruas. E os abrigos são abrigos, tanto do poder público, quanto abrigos também de instituições ligadas à Igreja Católica, a igrejas evangélicas, a grupos espíritas. Diversos grupos têm trabalho com população em situação de rua. Mas é isso mesmo, 8 mil e 6 mil, em torno de 6.200, 6.300 moram nas ruas do Rio de Janeiro. Então, uma das comissões que eu presido na Câmara é para tratar dessa política. Uma outra comissão, uma outra comissão que eu presido na Câmara é uma comissão para tratar do trabalho dos camelôs na cidade. Padre Mário, e haja imigrante nessas duas comissões, né? Tanto da população em situação de rua quanto dos camelôs. E uma outra comissão que também tem muito imigrante, nós temos que conversar mais, viu, Padre Mário? Uma outra comissão que tem muito imigrante também, que é a comissão que discute a moradia adequada. A grande luta nesse momento agora, duas grandes lutas da cidade, são de duas comunidades. Aliás, algumas comunidades, né? Mas dentre elas eu destaco 3 pelo menos. A comunidade da Vila Autódromo, que fica ali no Parque Olímpico, a comunidade da Vila União de Curicica, que também está por ali, e a comunidade da Indiana, que está aqui perto do Borel, aqui para cima. São 3 comunidades que têm lutado muito para a sua permanência no solo, para o seu direito à moradia adequada. Então, esse é o trabalho que a gente tem feito na Câmara, fora as outras coisas que aparecem. Então, me apresentando para vocês, é um pouco isso. E aí eu fui convidado aqui pela Daisy para conversar com vocês sobre o tema da campanha da fraternidade do ano passado, que é o tema sobre o tráfico humano, sobre a mercantilização da vida, sobre a exploração de pessoas, seja para diversos fins. O tráfico, então, para o trabalho escravo, o tráfico, então, para a extração de órgãos, o tráfico, então, para a exploração sexual, né? Então, a gente tem diversas faces do tráfico humano, a gente quer conversar um pouco sobre isso hoje. E eu queria, se vocês me permitem, fazer uma pequena introdução sobre a questão da campanha da fraternidade. É sempre bom a gente, né, colocar o chão que a gente... colocar os alicerces para a gente construir o que a gente quer. Então eu quero falar um pouco o que é a campanha da fraternidade, contar um pouco essa história assim muito rapidamente. E se alguém quiser também contribuir, pode me interromper, não tem problema, a hora que quiser. A campanha da fraternidade, ela surge na década de 60, portanto, poucos de nós que aqui estamos tínhamos nascido naquela época, estávamos nascidos, né? Poucos, olha que beleza, somos poucos, né? Aqui na mesa só eu, né? E aí
verdade, começa ali a campanha da fraternidade com uma experiência no Nordeste brasileiro, no Rio Grande do Norte. Umas paróquias lá do Rio Grande do Norte fizeram uma pequena experiência de campanha da fraternidade. E aí, a própria palavra diz, né, campanha da fraternidade. Quer dizer, fraternidade significa irmandade, significa construir laços de irmãos. E campanha significa um esforço que a gente faz para conseguir aquele objetivo. Então, quando chega a época do frio, não tem a campanha do agasalho? Por que tem a campanha do agasalho? É porque alguém está sem agasalho. Não tem a campanha do Natal sem fome? É porque alguém passa fome. Por que então tem campanha da fraternidade? É porque está faltando fraternidade. Então, lá na década de 60, os padres lá do Rio Grande do Norte tiveram essa sacação, disse, opa, falta fraternidade entre nós, vamos tentar construir isso, vamos tentar conversar sobre isso. Aí fizeram uma primeira campanha da fraternidade, que foi uma campanha paroquial, né, algumas paróquias só do Rio Grande do Norte. E aí começa a acontecer, lá em Roma, o Concílio Vaticano II. Em 1963, alguns bispos reunidos disseram assim, olha, lá em Roma, eles disseram assim, lá no Brasil, no Rio Grande do Norte, tem dois padres lá, meio malucos, que fizeram uma experiência de campanha de fraternidade e está todo mundo gostando pra caramba. Aí um bispo falou assim, eu vou levar isso para a minha diocese. O outro lá, eu vou levar isso para a minha também. E começou, vamos fazer isso no Brasil inteiro, e fizeram no Brasil inteiro. E esse ano de 2015 já é a campanha da fraternidade número 55. São 55 anos ininterruptos de campanha da fraternidade. E a campanha da fraternidade é exatamente isso. É uma campanha para dizer para a sociedade que falta entre nós fraternidade. Uma campanha para dizer para nós que falta entre nós laços fraternos, laços de irmãos. E precisamos construir isso. Eu me lembro, e me lembro mesmo, eu era garoto novo, mas me lembro no início da década de 70, quando a ditadura militar assolava o país. A gente sabe de quanta gente que sofreu, que foi violentado, que foi assassinado. Tem famílias hoje, senhoras idosas hoje, homens idosos hoje, que vivem a angústia de não ter tido o direito de sepultar seus filhos, de não saber o paradeiro daqueles que morreram pela ditadura militar. E naquele ano, início da década de 70, a igreja lança o tema da campanha da fraternidade. É uma cruz, aliás, uma cruz não, é um ponto de interrogação assim grosso, e no ponto de interrogação, um punhado de carinhas de pessoas anônimas, e o tema da campanha era, onde está o teu irmão? Olha que coragem, onde está o teu irmão? Em plena ditadura militar, naquele momento em que a tortura graçava sobre as cabeças, de modo particular da juventude, a juventude sempre tomando na cabeça, né? Sempre a mais atingida por essas violações. E aí a igreja lança esse tema da campanha da fraternidade, onde está o teu irmão? Né? Com uma interrogação. Eu não sei se foi 72 ou 74, por aí. A Lana vai pesquisar para nós ali. Eu acho que foi por aí. E aí, a campanha da fraternidade então vem, e ela começa a desabrochar de acordo com as necessidades das pessoas, necessidade da sociedade. Então nós precisamos fazer o quê? Nós precisamos, muito obrigado, nós precisamos, eu devia ter pedido, né, que bobeira minha, nós então estamos discutindo a campanha da fraternidade, e aí a cada ano você começa a perceber quais são as necessidades da sociedade. Então já discutiu a questão do trabalho, questão da moradia, questão da saúde, já discutiu-se a questão do negro, a questão da escravidão, a questão da juventude, né? Já discutiu a questão da economia. Já discutiu-se a questão da integração entre as religiões, uma campanha da fraternidade ecumênica. Então, quer dizer, tem um punhado de ações que a campanha da fraternidade faz,
exatamente para quê? Exatamente para dizer, é preciso levar a sociedade a refletir sobre aquilo que a aflige. É preciso levar a sociedade a refletir. A igreja, e aí os bispos, eu acho que muito acertadamente, e a igreja no todo, padres, leigos, religiosos, todo mundo, né? Todo mundo que faz parte da igreja, conseguiu compreender isso. E conseguiu compreender em alguns momentos, e é bacana que no próximo ano repete-se isso, conseguir em alguns momentos, dizer assim, essa reflexão não é uma reflexão para ficar internamente dentro da igreja, é preciso chamar as outras igrejas para discutir conosco. Então construiu-se em alguns momentos a campanha da fraternidade ecumênica, como será o tema do ano que vem também, que também será uma campanha ecumênica. Então, em diversos momentos. Aí no ano passado, a igreja lança o tema da campanha da fraternidade sobre o tráfico humano. O tráfico humano, que é essa chaga da sociedade. Vou fazer um parênteses aqui. Tem um ator, vocês que lidam aí com as câmeras, com as telas e tal, né? Tem na verdade ele é um produtor, escritor, é um cara que eu estou assim, apaixonado pelo trabalho dele. Chama-se Altair Veloso, que produziu uma peça, né? Na verdade um musical chamado O Alabê de Jerusalém. Alguém já ouviu falar? O Alabê de Jerusalém. Vale a pena pesquisar, procurar lá na internet. Coisa muito legal. Ele trata de um negro que sai da África e que vai a Jerusalém, e que esse negro viveu há 2000 anos atrás, e que ele, chegando em Jerusalém, ele encontra com Cristo. E ele aprende nesse caminho, na transição, na migração da África para Jerusalém, ele aprende a questão das medicinas, das curas. Então ele é um sábio, né? Um negro sábio, chama-se Alabê. E ele então chega em Jerusalém e ele tem um contato com Jesus, com os discípulos de Jesus, com a cultura. Então ele, na peça do Altair, o que ele faz? Ele traz esse negro de 2000 anos atrás, né, e esse negro vem hoje, depois de 2000 anos, contar a história desses 2000 anos, a história das prospecções positivas e das negativas da humanidade. E o mais interessante ali na história desse musical do Altair é que esse negro, o Alabê, ele não conheceu, assim, ele passa por isso porque ele conta a história dos 2000 anos, mas na época em que ele faz toda a viagem dele, ainda não havia a escravidão, essa escravidão negra, a escravidão africana. Claro que a escravidão sempre existiu, mas escravidão, outros tipos de escravidão, do servo, daquele que tinha dívidas, né? Por isso criou-se o jubileu, etc. Então, mas o Alabê conta essa história. Estou fazendo esse parênteses por quê? Porque eu quero muito, estou muito tocado por essa experiência, que é uma experiência profundamente ecumênica, uma experiência que fala daquilo que as religiões, quer dizer, eu não preciso de deixar de afirmar a minha pertença cristã católica, né, e não deixo de afirmar isso, mas compreender que a gente precisa, né, dialogar com todo mundo, que a gente não precisa trabalhar nos processos de intolerância que dão sempre em coisa ruim. Nós vimos aí essa semana agora, uma menina da idade da minha filha, uma criança que ao sair de um centro de candomblé com umas roupas brancas foi apedrejada. Acompanharam isso? Sim. Agora, essa semana. Então, se a gente não tem a dimensão ecumênica, interreligiosa e compreende o verdadeiro sentido da palavra religião, que é ligar o humano a Deus, ligar o humano ao transcendente, ligar a gente às nossas experiências de vida, ligar a gente às nossas experiências de contato com o meio ambiente, né? O Papa hoje lança a encíclica que fala sobre a questão ambiental, né? Nós estamos aqui cercados de verde, então quando a gente começa a compreender que a religião é para nos ligar a tudo isso, e não para nós fazermos ritos, né? Aí a gente acaba compreendendo um pouco melhor. Então, o que nós temos, na verdade? Nós temos um tráfico humano que ele está inserido num processo de uma estrutura social injusta,
Tem um texto bíblico que eu gosto muito dele, que Jesus diz assim, ele usa uma expressão, façam amigos com o dinheiro da iniquidade. Porque Jesus diz assim, essa sociedade é uma sociedade iníqua. Por que eu tenho direito a ter uma escola de qualidade e alguns milhões de seres humanos no planeta não têm direito? Por que eu tenho direito de me alimentar 3, 4, 5 vezes por dia e alguém tem que morrer de fome? Então a sociedade, a estrutura da sociedade é uma estrutura iníqua. Então essa desigualdade, essa injustiça social que gera desigualdade, ela está no contexto que gera o tráfico humano. Então, quando a gente começa a compreender isso, a gente começa a perceber, por exemplo, que não houve uma mudança na estrutura fundiária, quer dizer, no direito à terra, não há uma justiça em relação à questão tributária, né? A gente está vivendo um momento, né, no país que é o chamado ajuste fiscal, né? Ajuste fiscal. E aí a gente está clamando há anos para que aquilo que foi aprovado em 88 seja votado em Brasília. Mas vocês não querem votar em redução da maioridade penal. Vamos votar, por exemplo, a taxação das grandes riquezas, para a gente estabelecer um marco de maior igualdade. Mas isso não dá. Então, quando nós dissemos isso, trazer um dado aqui para a nossa cidade. O Rio de Janeiro, eu falei que tem 8 mil pessoas em situação de rua. O Rio de Janeiro tem 350 mil famílias que não têm moradia. Sabe o que é isso? 350 mil famílias que não têm moradia. Porque moradia não é 4 paredes com divisórias por dentro. Moradia é espaço adequado para você constituir e instituir a sua vida, do jeito que você quiser. Mas é um direito que você tem. Então essa desigualdade social, ela na verdade propicia, né? É a conjuntura que leva ao tráfico humano, a inclusão social via consumismo, né? Você está incluído na sociedade de acordo com o que você consome. Quantas vezes você visita o shopping por semana, quantos tênis você tem, quer dizer, isso que diz que você está incluído ou não está incluído. Então romper com esse ciclo é urgente, mas enquanto não se rompe, tudo isso propicia para que as pessoas sejam comercializadas, vendidas e compradas. Também, né, nós temos no Brasil um crescimento assim, rápido da violência contra a juventude, né? A juventude é ameaçada o tempo todo. Eu falei aqui no início sobre a questão da redução da maioridade penal. Então fica parecendo que a gente tem sempre mais do mesmo, né? Sempre a mesma coisa repetindo. A juventude, eu tenho 53 anos. 53 anos. Quando fui jovem, quando tive a idade de vocês, né, parece que tem muito tempo, mas para mim passou como quando vocês tiverem a minha idade, vocês vão ver que passa muito rápido. Na juventude, na idade que eu tinha de vocês, a vida para mim não era fácil, como não é fácil para vocês. Só que não é fácil para vocês num contexto diferente do meu. Hoje, as pistas de opção para a juventude são tão grandes e que, portanto, se não tem esses espaços de dialogar as nossas questões, a gente fica baratinado. Não é verdade? São diversos caminhos. Quando eu era jovem, como vocês são hoje, né, tinha ali a mãe dizia assim, é aqui ou é aqui, pronto. Às vezes tinha 2 opções só, ou às vezes uma só. Hoje não. E era muito difícil. Era para nós desafiante assumir a vida. Para vocês hoje tem uma infinidade de caminhos. Então a vida de vocês é muito rica. A etapa de vida que vocês estão vivendo é a etapa mais linda que o ser humano tem, né? Uma etapa de desabrochar tudo. Mas é preciso que vocês se encontrem, conversem, dialoguem, para que vocês não sejam presa fácil daqueles que querem, de certa forma, violar aquilo que é direito de vocês. Então, ainda, se não tem 10 minutos naquela hora, agora faltam 3, faltam 5, tá?
Então, o que a gente precisa fazer, né? Um dos objetivos, a gente precisa identificar onde é que está a questão do tráfico humano, identificar as causas, né, as modalidades do tráfico humano. Precisamos denunciar as estruturas né, que acobertam e que fazem o tráfico acontecer, né? Se lembram, teve uma novela da Glória Pérez que tratou da questão do tráfico humano, né? Foi depois disso foi a Avenida Brasil, nem me lembro, foi? Salve Jorge, salve. E aí, né? Aí a gente então teve um pouco mais de discussão na sociedade. Mas a discussão da novela não é a discussão que diz para nós assim, tá feita a discussão. A discussão que é rica é a discussão que vem da pesquisa que você faz, da conversa que você faz, das dúvidas que você coloca na mesa, né, da roda que você faz. Porque senão a gente acaba também bebendo e a gente não produz. E aí a igreja, né, que tem como seu condutor, né, a revelação, que está tanto na tradição quanto na palavra de Deus, ela tem que buscar onde é que está isso, né? Onde é que está a dignidade humana na palavra de Deus, para a gente poder caminhar e compreender que as violações dos direitos humanos não podem se dar. De modo particular, o tráfico humano ele clama, né, aos céus, e ele fere, vamos dizer assim, o coração do Criador. Quando nós olhamos a palavra de Deus, nós podíamos citar um punhado de passagens, né? Desde a saída, né, de Abraão de Ur, né, e toda essa trajetória que ele faz, e vem e vai, e é escravizado, e o povo vem para cá, vai para lá, e alguém vem e domina, e a presença, né, ali desses livros do Antigo Testamento, tanto lá do início, né, do chamado Pentateuco, quanto depois dos profetas, etc. A discussão toda, o tempo todo, é isso: Deus está ao lado daqueles que estão violados. Deus está ao lado daqueles que estão escravizados. E essa confirmação se dá depois, né, no mistério da encarnação de Jesus, que vem ao nosso encontro, vem ao encontro da humanidade. Eu queria, vou achar aqui uma transparência para poder dizer a vocês. Na verdade, sim, há uma expressão, né, do Papa Francisco, está na moda, né? Papa Francisco tem sido um alento para a humanidade, tem nos dito tantas coisas interessantes, tem nos ajudado tanto a refletir sobre a vida da humanidade, sobre a nossa vida, né? E aí ele diz que o tráfico humano é inóbil, né? Quer dizer, o tráfico humano é uma covardia que a gente precisa de fato deixar para trás. Diz o Papa Francisco: o tráfico de pessoas é uma atividade ignorante, uma atividade vergonhosa, uma vergonha para nossas sociedades que se dizem civilizadas. Ele gera outras atividades igualmente perniciosas contra a dignidade humana. Para que se trafica o ser humano? Para que se trafica o homem e a mulher? Se trafica para que ele possa, nesse processo, para que ele possa trabalhar como escravo, para que ele possa ter também a questão da prostituição, né, da venda de órgãos, né, de retirada de órgãos. Então o tráfico é para isso. E as raízes do tráfico são exatamente essas, né? É a desigualdade social, é a falta de oportunidades, é a criminalização da pobreza, é a criminalização dos movimentos sociais, é a falta de oportunidades da juventude de dialogar, e dos adultos também de dialogarem entre si, é a correria, é a lógica da inclusão pelo consumismo. Então o tráfico humano, ele tem essas características. E as vítimas normalmente encontram-se em situação de vulnerabilidade. Por mais que a menina ou o rapaz seja ali aliciado por alguém que veio, contou uma historinha de que vai levá-lo para a Espanha ou para Portugal,
ou para a Itália, e que lá vai ter uma vida muito legal, que vai ganhar em euros, e portanto vai poder ajudar a família. Por mais que essa história seja contada, se a gente tomar um percentual, tomar um número de pessoas que caem nessa pacotoada, nessa conversa fiada, na sua maioria são pessoas que estão vulneráveis pelos relacionamentos, vulneráveis pela pauperização, pela pobreza, vulneráveis pelas questões também de oportunidades de trabalho. Então não há possibilidade de a gente dizer assim, a maioria das pessoas está indo porque de fato quer, porque está acreditando. Não, é porque numa situação de vulnerabilidade elas são muito mais fáceis de ser cooptadas. Eu queria, tem outras tantas questões, mas para obedecer aqui o tempo, e aí depois certamente a gente conversa mais, tá bom? Muito obrigado, viu, pela atenção. Espero ter conseguido.